E aí? Boa noite, tudo bem? Essa é o primeiro vídeo de uma experiência que a gente vai estar fazendo de um curso de Direito Eleitoral online. Essa é a primeira aula, o objeto dela é Direito Eleitoral como ramo da ciência jurídica. Nessa primeira aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o direito eleitoral e como ele se insere. É um teste e vai servir para toda uma modelagem que nós iremos fazer ao longo desse ano e do ano que vem. Boa noite a todos que estão entrando. Veja, em primeiro lugar, o direito eleitoral, ele trata do quê? Ele trata um ramo da ciência jurídica. Essa é uma primeira afirmação. Ao longo do tempo, boa noite a todos que estão entrando, prazer imenso. Ao longo do tempo, o direito eleitoral ele foi sendo estudado mais como ramo da ciência política, quase. São os primeiros eleitoralistas que tentaram sistematizar o direito eleitoral. Fávila Ribeiro, por exemplo, foi um dos autores dessa primeira fase, que se preocupavam, claro, com a ciência do direito, mas numa perspectiva mais da ciência política. Quem lê a obra do Fávila Ribeiro, que é um clássico, verá uma preocupação muito grande dele em sistematizar uma série de conceitos próprios da ciência política, e aí vai tratar dos sistemas políticos, dos partidos políticos, sempre com a visão histórica. Depois nós tivemos uma fase na ciência do direito, que eu chamaria do direito eleitoral dos praxistas. Veja, por uma série de deficiências que nós tínhamos na nossa democracia, claro que nós tivemos, durante vastos períodos da nossa história, uma ausência de eleições diretas para os principais mandatos eletivos, de presidente da República, de governador de estado, de prefeitos da capital. Essa ausência da eleição para os principais mandatos, evidentemente, com a nossa reduzida democracia, terminava gerando um desinteresse muito grande pelo direito eleitoral. Afinal de contas, eram mandatos de menor relevo que terminavam entrando em disputa, como mandatos do Legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal e do Senado. E isso, por exemplo, em todo o período de exceção do regime militar, nós vivenciamos as eleições diretas indireta para presidente e as nomeações de governadores feitas por interesse do regime militar. Pois bem, então, esse praxismo fazia com que não tivéssemos essa situação, não tivéssemos uma preocupação em teorização do direito eleitoral, e a prática do direito eleitoral, inclusive, era feita muito mais pelos delegados de partidos políticos do que propriamente por advogados. As impugnações e as discussões eram travadas deste modo. E as obras eleitorais que se tinham eram mais ou menos como no Código de Processo Civil antigo, no primeiro Código de Processo Civil, ainda nas ordenações, eram muito mais textos sobre procedimentos de apuração, textos sobre questões práticas. Daí porque eu passo a denominar essa fase do praxismo eleitoral, sem uma grande preocupação teórica. E tivemos obras de autores relevantes, como Joel José Cândido, como Lauro Barreto, como Tito Costa, como Pedro Henrique Távora Nias, o Pedro Henrique Távora Nias com obra um pouco mais, teoricamente, um pouco mais elaborada, o Antônio Carlos Mendes, aí já com uma tese de mestrado que ele fez e com a preocupação. Boa noite a todos que estão entrando e assistindo. O Antônio Carlos Mendes, com a obra sobre introdução à teoria da inelegibilidade, que aí já com uma preocupação mais sistemática, uma preocupação mais teórica, de tentar compreender o Instituto. Tivemos o artigo do ministro Moreira Alves sobre
inelegibilidade e as condições de elegibilidade, é um texto clássico que eu diria que sistematiza a chamada teoria clássica da elegibilidade, nome que a denominação que eu utilizei com as características próprias. Enfim, então essa era uma preocupação mais prática. A primeira obra, digamos assim, que tentou fazer uma sistematização mais dogmática do direito eleitoral foi a minha obra Instituições de Direito Eleitoral. A partir dali, eu busquei tratar já com um olhar mais dogmático, daí porque a obra Instituições de Direito Eleitoral ela termina sendo uma obra nesse sentido mais difícil, mais complicada de leitura, porque há uma preocupação em colocar o direito eleitoral dentro de uma sistemática da dogmática jurídica, com a discussão sobre os conceitos, com a maior preocupação de dar uma sistematizada no direito eleitoral e de uma compreensão do sistema jurídico a partir dos conceitos básicos e fundamentais da ciência do direito. E nós passamos a ter também outras obras. Dentro disso, eu até inseriria, dentro dessa preocupação, como eu disse, a obra do Antônio Carlos Mendes, e depois outras obras passaram a aparecer também com essa preocupação, como a do... Obrigado, Luciano. Boa noite. Como a do, depois, José Jairo Gomes, a obra do Zílio, e outras obras que tinham essa preocupação, o Ramayana, obras que tinham um misto de preocupação, às vezes mais didáticas, voltada para a prática, mas também com alguma preocupação em dar uma sistematização mais dogmática. Então, e hoje temos uma maior profusão de obras também com essa preocupação. Tem o Neisser, que escreveu um livro muito interessante sobre a questão do abuso e da mentira no processo eleitoral. Você começou a ter, então, monografias, né? E uma série de autores novos que começam a discutir o eleitoral de uma forma mais dogmática e mais voltada não apenas para a prática e para meros comentários de súmulas dos tribunais. Pois bem, o direito eleitoral, então, ele passou e ainda passa por alguns problemas sérios do ponto de vista do seu objeto para a construção de uma dogmática jurídica eleitoral com começo, meio e fim. Eu queria, então, nessa primeira aula do curso de Direito Eleitoral online, que a gente vai fazer gratuitamente aqui para discutir os temas do direito eleitoral e de uma forma sistemática e continuada, o primeiro aspecto que eu quero tratar é sobre o objeto do direito eleitoral e os seus grandes problemas de sistematização e de um estudo mais dogmático, mais consistente. Veja, diferentemente de outros ramos do direito, o direito eleitoral ele tem um objeto certo. E a sua aplicação, o núcleo duro das normas eleitorais, das regras e princípios jurídicos, eles estão ali situados em um trato de tempo específico e voltado para um procedimento específico, que é o procedimento de escolha dos candidatos. Portanto, esse procedimento de escolha, essa licitação dos candidatos, que é o macro processo eleitoral, ele vai de um determinado tempo até um determinado trato de tempo. E é neste ponto aqui, neste procedimento, que as normas eleitorais buscarão estabelecer os critérios, os pressupostos de participação do nacional como candidato, os atos permitidos, os atos proibidos, enfim, normas sobre gastos de campanha, normas sobre captação de recursos, enfim. Então, esse conjunto normativo, o núcleo duro dele,
é voltado para este período específico. E isso faz com que nós poderíamos ter uma estabilização normativa, dado que de 2 em 2 anos, na experiência brasileira, nós temos eleições. Então, como os procedimentos são repetitivos, nós poderíamos ter uma estabilidade normativa. Ao longo da história, isso não acontecia. Se formos verificar, a cada eleição, tínhamos uma lei eleitoral nova que modificava em muito a estrutura do processo eleitoral. Essas leis eram feitas para cada eleição e sempre reproduzindo artigos das leis eleitorais anteriores com algumas eventuais inovações. Para cada eleição, uma lei nova. E isso gerava, claro, toda uma dificuldade de sistematizar. E com a redemocratização do país, quando os mandatos eletivos mais complexos e maior peso começaram a entrar em disputa, presidência da República, governador de estado, prefeitos da capital, claro que passou a despertar na comunidade jurídica um maior interesse e uma maior atuação de bancas de advocacia mais fortes, o Ministério Público Eleitoral se instrumentalizando, a Justiça Eleitoral se aparelhando de melhores técnicos, de maiores instrumentos de fiscalização, e passou a ter, portanto, uma densificação da qualidade da prática eleitoral. Todavia, nós continuamos a ter essas leis para cada eleição, gerando na comunidade jurídica uma inquietude e a necessidade de uma maior estabilidade normativa. Por isso, veio a Lei 9.504, de 1997, para que fosse a denominada Lei das Eleições, para que não tivéssemos mais leis novas a cada eleição. E a Lei 9.504/97, ela passaria a dar essa previsibilidade e essa estabilidade na realização do processo eleitoral. Ocorre que, se de um lado, do ponto de vista legislativo, nós passamos a ter uma estabilização, de outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Supremo Tribunal passaram a ser fatores de instabilidade normativa. Por que motivo? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, em função, no período das ditaduras, e desde que a Justiça Eleitoral, em 1932, foi fundada, passou a ser dado a ela o poder de regulamentar. Já que nós não tínhamos profissionais do direito participando, eram delegados partidários que conduziam as eleições, era naturalmente necessário que o Tribunal Superior Eleitoral baixasse resoluções, muitas vezes explicativas, de como aquelas leis seriam aplicadas no dia a dia daquele processo eleitoral específico. Na prática, depois da Constituição de 88, da redemocratização, essa função normativa, regulamentar da Justiça Eleitoral já não era mais necessária. Pior, ela é inclusive inconveniente. E aí o que acontece? O Tribunal Superior Eleitoral passou a adotar alguns critérios e alguns instrumentos de modificação da legislação eleitoral indevidamente, criando uma instabilidade muito grande. E quais eram, por exemplo, esses procedimentos? De um lado, as chamadas consultas. Partidos políticos ou candidatos poderiam fazer consultas à justiça, partidos políticos ou parlamentares poderiam fazer consultas à Justiça Eleitoral sobre determinados temas de interesse ou de dúvidas sobre a legislação eleitoral. Na resposta às consultas, muitas vezes, o Tribunal Superior Eleitoral terminava inovando o ordenamento jurídico, criando uma nova normatização.
E isso, muitas vezes, em determinados processos eleitorais, gerou grande confusão. Foi em resposta a determinada consulta, por exemplo, que o Tribunal Superior Eleitoral criou a chamada verticalização de coligação, já no início do processo eleitoral, impondo que partidos políticos se coligassem dentro de uma mesma coligação, estrutura de coligação da eleição presidencial, sendo repetida na eleição de governador, não podendo os partidos se coligarem nos estados fora do arco de alianças da eleição presidencial. Isso numa consulta. Através de consulta, o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, criou um novo rito para ação de impugnação de mandato eletivo, buscando, evidentemente, preencher a lacuna que existia e dúvidas que reinavam sobre o procedimento daquela ação, mas, não obstante, não seria a consulta um veículo introdutor de normas jurídicas adequado para inovar no sistema jurídico. Não caberia ao Tribunal Superior Eleitoral normatizar sobre ritos processuais. Além das consultas, o Tribunal Superior Eleitoral passou também a inovar no ordenamento jurídico através de respostas a questões de ordem em julgamentos específicos, transformando a resposta a essas questões de ordem como se fosse uma nova norma aplicável, inclusive, a outros processos, gerando uma grave instabilidade jurídica. Isso aconteceu, por exemplo, um caso famoso, a estipulação de prazo decadencial, que apenas poderia ter sido feito por lei, para as representações das condutas vedadas aos agentes públicos. O Tribunal Superior Eleitoral, em questão de ordem, uma vez fixou o prazo de 5 dias, outra vez esse prazo foi delargado para até a data de diplomação, muitas vezes com consequências deletérias em várias ações judiciais em trâmite, por questões de ordem respondidas em uma só ação, sem que houvesse, já com eficácia erga omnes, aplicado pelo Tribunal Superior Eleitoral, gerando, como eu disse, graves consequências jurídicas e uma grande insegurança no processo eleitoral. Além disso, um outro instrumento utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para inovar indevidamente o ordenamento jurídico foi a edição de resoluções a cada eleição, regulamentando a lei em vigor. E muitas vezes o Tribunal Superior Eleitoral, nessas resoluções, inovou e até em algumas vezes chegou não só a inovar, mas a regulamentar contra a própria lei, como foi o caso da negativa de certidão de quitação eleitoral para quem tivesse as contas desaprovadas, quando a lei eleitoral era clara de que teria quitação eleitoral quem tivesse as contas apresentadas, ainda que reprovadas. Apenas seria negada a quitação a quem não prestasse contas. O Tribunal Superior Eleitoral chegou a baixar uma resolução contra a legem, impedindo, depois reformou, é verdade, mas naquela oportunidade impedindo a quem tivesse a negativa ou a desaprovação das contas apresentadas, foi negada a quitação eleitoral. Então, esses três instrumentos, resoluções de regulamentação de lei eleitoral, consulta e respostas a questões de ordem no meio de julgamentos, esses três instrumentos ao longo da história, o TSE utilizou para inovar o ordenamento jurídico. Na prática, o que foi que aconteceu? Você tinha a Lei 9.504/97, que poderia estabilizar o processo eleitoral, mas você tinha o Tribunal Superior Eleitoral atuando legislativamente, de modo impróprio, inclusive, modificando a cada eleição o processo eleitoral e desestabilizando por completo as relações, gerando muita insegurança jurídica. Um dos exemplos clássicos foi a mudança
de jurisprudência sobre litisconsociação, por exemplo. Houve um tempo em que o Tribunal Superior Eleitoral não exigia litisconsórcio entre os membros da chapa, do vice e do titular, para que houvesse impugnação. Tempos depois, não exigia litisconsórcio e passou a exigir o litisconsórcio. Em seguida, deixou de exigir, surgindo a tese do arrastamento. O vice seria um mero estepe e, portanto, não precisava sequer ser chamado a integrar a relação processual. O que era um absurdo, porque ele sofria os efeitos, na sua esfera jurídica, de uma decisão judicial em que ele não era parte, não foi chamado para ser parte e não se defendeu. Quer dizer, havendo, portanto, uma quebra de vários princípios constitucionais em seu desfavor. Em casos depois, quando já adiante a jurisprudência havia se acomodado nessa tese do vice, a tese do arrastamento do vice como estepe, de repente volta o TSE a exigir a litisconsociação, desconsiderando as ações propostas que seguiam a jurisprudência então assente. Quer dizer, essa instabilidade e essas inseguranças jurídicas causadas pelo Tribunal Superior Eleitoral começou a despertar no Congresso Nacional a volta do péssimo hábito de se fazer para cada eleição uma nova lei. E nós temos a cada eleição falado em mini-reformas eleitorais, que nada mais são do que mudanças dentro da Lei 9.504, que vai desestruturando o sistema e transformando a legislação eleitoral numa coxa de retalho. Qual tem sido a consequência prática disso? A dificuldade da doutrina isso do ponto de vista da ciência do direito, a dificuldade da doutrina em sistematizar, do ponto de vista de uma teoria consequente, o direito eleitoral, de explicar os seus institutos e de dar ao direito positivo uma interpretação que tenha começo, meio e fim e que dialogue entre si e não seja contraditória e, portanto, não desestabilize as relações eleitorais, as relações políticas. Esse é o grande desafio da doutrina do direito eleitoral. Fazer ciência jurídica, ao mesmo tempo fazer uma ciência jurídica que seja, que analise o sistema, que lhe dê sentido do ponto de vista de uma teoria geral, e de uma teoria geral dos seus institutos chaves, e que faça uma interpretação que busque dar racionalidade ao sistema. E, em desfavor deste trabalho, por vezes a ciência do direito não tem sido ciência, tem sido só praxismo, só uma repetição das emendas da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral feitas acriticamente. Por exemplo, a discussão que se teve na lei da ficha limpa sobre a natureza jurídica da inelegibilidade, se seria ou não sanção. Esta, por evidente, não era uma matéria tipicamente pretoriana, jurisprudencial. Dizer da natureza jurídica dos institutos é uma típica tarefa da ciência do direito, da dogmática jurídica. Como a dogmática jurídica deixou de ser, ou por certo, em pouca medida foi, ciência do direito eleitoral, dogmática jurídica eleitoral, muitas vezes deixou-se de discutir com seriedade a natureza jurídica dos seus institutos. Como consequência, nós passamos a tratar elegibilidade e inelegibilidade como se fossem conceitos vazios, uma caixa de sapato que caiba qualquer número. Ora, como a doutrina não fez a sua tarefa, passou a viver a reboque da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e passou a ser mera repetidora de emendas jurisprudenciais, o que foi que aconteceu? O conceito de inelegibilidade não tinha uma densidade teórica consolidada na comunidade jurídica, ficando à mercê de qualquer invencionice, de qualquer postura militante de alguns eleitoralistas que não são eleitoralistas, mas militantes políticos com certas taras ideológicas, e isso passou a ser, de um lado, introduzido
no sistema, tortamente, e, de outro lado, reproduzido na jurisprudência, ao ponto que, sem qualquer base científica, sem qualquer base jurídica, se disse que as inelegibilidades combinadas seriam condição e não sanção, como é mais do que evidente em qualquer teoria geral do direito consequente. Então, essas inconsequências e esse absenteísmo, essa ausência da dogmática jurídica, das discussões sérias sobre o direito eleitoral, fazem com que continuemos a ter seminários, congressos de direito eleitoral, que nada mais fazem do que discutir a jurisprudência do momento. E ficamos como birutas de aeroporto, indo e vindo conforme o vento, sem uma preocupação em sistematizar e tratar o direito eleitoral como ele deve ser tratado, como ciência, como ramo do direito, a ser sistematizado, a ser pensado dogmaticamente e a dar e a iluminar teoricamente o direito positivo para sua reta aplicação na vivência da comunidade jurídica. Esse curso do direito eleitoral online que nós começamos a fazer hoje tem o compromisso que é o mesmo do meu livro Instituições de Direito Eleitoral, que vai para a 11ª edição. Qual é o compromisso? Em fazer dogmática jurídica, em fazer ciência do direito e em tratar as questões jurídicas eleitorais com a dignidade teórica que elas merecem ser tratadas. Então, todos vocês estão convidados para acompanhar toda segunda-feira, às 21 horas, o curso de Direito Eleitoral online. Essa é a aula 1, o tema foi Direito Eleitoral como ramo da ciência jurídica. Até semana que vem, até segunda-feira, quando nós passamos a ter a aula 2. E aí, com abertura para perguntas sobre os temas que forem tratados a cada aula. Teremos uma metodologia própria para servir a ciência do direito e a comunidade jurídica. Espero que tenha sido útil e vamos em frente com esse projeto que eu acredito será muito importante para que a gente cada vez mais trate o direito eleitoral com a seriedade, com o respeito e com o zelo que ele tem. Chega de conversa mole sobre direito eleitoral, chega de responder só a questões de emendas jurisprudenciais. Vamos levar a sério o direito eleitoral, porque com isso nós podemos muito ajudar a democracia brasileira, levando os temas que merecem ser levados a sério. Boa noite, hasta la vista, até a aula 2, próxima segunda-feira.